Na verdade, vai para o tribunal do júri crimes dolosos contra a vida. O culposo não. Vai os dolosos. Vai os dolosos. E no latrocínio, o bem tutelado, que ele tentou... o doloso é que tem intenção. A intenção. A vontade própria. A vontade de querer. Não foi por negligência, nem por imprudência, nem por imperícia. Houve a vontade. E no crime de latrocínio, o bem que ele buscava é o vil metal, ou seja, o crime patrimonial. E, numa consequência, ele tira a vida da vítima. Então, não vai para um tribunal do júri, porque não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Nossa, sim. Isso é muito absurdo. Tanto é que o crime de roubo é 157 e o crime de latrocínio é 157, parágrafo 3º no Código. Que doideira. Agora, por que eu acho isso um disparate? Porque o criminoso tem muito mais chance de pegar uma pena mais severa no tribunal do júri. Porque o tribunal do júri é ali, o jurado vai ver as fotos do corpo lá do jeito que ficou. No latrocínio é a mesma forma. O juiz tem acesso aos autos. Mas o juiz... O juiz tem a mão mais pesada que o tribunal do júri. Não sei não, hein? Eu já vi ali... Latrocínio, eu estou dando um exemplo aqui. Ele condenou a 60 anos. Se fosse o tribunal de júri, talvez... Talvez o advogado conseguisse provas para tentar atenuar essa pena. Caso de repercussão, o juiz fica ali com... Eu usar até um termo chulo, mas enfim, ele fica ali com alguma coisa presa. Porque, cara, tipo... Imagina, não tá o tribunal do júri, mas tá toda a mídia lá em cima do cara. Mas eu acompanhava, tinha uma época, quando eu estava fazendo o livro da Suzane, eu levei 3 anos pesquisando esse livro. Eu te confesso que hoje eu vi que eu perdi muito tempo, mas... Eu ia para aquele fórum da Barra Funda, que é o maior fórum da América Latina, e começava... O meu passatempo era acompanhar júri de pessoas completamente desconhecidas, júri comum. Para ver como funcionava. Para ver como funcionava, para ver como as pessoas ali... que vai muito familiar, né? Tipo, o namorado matou a namorada, então vai a família dos dois. Então, ficava vendo muito como se dava... aquela sinergia ali. Tem gritaria, tem discussão? Depende muito. Mas depende muito basicamente do nível das pessoas que estão envolvidas ali. Porque ali vai de tudo. Vai do rico ao pobre, ao que está ali no meio da pirâmide. Mas eu vi, acompanhando alguns júris, assim, que quando não é um crime de repercussão, é um outro tratamento que dá. Quem me falava muito isso era o promotor Carlos Sembranelli, que atuou na acusação do casal Nardoni. Que isso irritava muito ele, assim, a pressão que ele sentia da mídia, da sociedade, que aquilo ali tinha que ter dado uma pena muito alta, porque senão a população estava na frente do fórum, assim, empurrando a grade para querer invadir. Entendi. Então, assim... a minha experiência de jornalista mostra que o juiz fica muito mais à vontade, se sente muito mais isento em dar uma sentença quando é quando é só ele ali que vai, ele no gabinete dele, com os assistentes dele. Quando vai para o tribunal do júri, alguns, dependendo do tipo de crime, de repercussão, é até filmado. Tipo, a sentença do caso... A sentença do caso Suzane foi ao vivo na televisão. Da Elise também, né? Da Elise também, sim. Aliás, minto, eu não lembro da Suzane, o da Elise, que eu acho que nem tinha ainda tecnologia para... Mas o da Elise foi... A tecnologia veio para nos ajudar. Antigamente você falava, a estenotipista digitava, o escrivão digitava. Hoje é filmado. E aquilo é tido como prova. Entendi. Hoje o processo praticamente é totalmente... O inquérito, vamos falar da fase pré-processual, ele é totalmente eletrônico. E na fase processual, pelo menos em São Paulo, já é assim, as audiências são filmadas. E tu sabe uma outra coisa que eu lembrei agora, falando do caso Nardoni? É um outro exemplo de que como a pressão do júri popular, que vem toda a mídia por trás, ela influencia. Eu arrisco a dizer que se o caso Nardoni não fosse um tribunal do júri, tivesse todos aqueles elementos ali de um crime muito grave envolvendo uma criança, mas vamos supor, fosse um latrocínio, fosse para a mão de um juiz singular, ali um juiz só ele no gabinete dele, eles não teriam, não sei nem se seriam condenados, porque é um case, o caso Nardoni é um case de um casal que foi condenado por um crime sem que se tenha uma prova irrefutável que foi eles que
que mataram aquela criança. Tem a confissão, não tem? Não. Não é questão de... Não, ninguém... Eles não confessaram. Não, mas as provas, pelo que eu sei, as provas testemunhais, as provas periciais, tudo leva ao indiciamento. Se não tivesse prova, eles teriam sido absolvidos. Não tem prova como. tem, mas aí no tribunal do júri, tipo, eu já vi... Advogado, se tivesse tempo de trabalhar, pode ser, mas eu não acredito que seriam absolvidos em hipótese alguma. Eu já vi casos no tribunal do júri de réu confesso absolvido. E eu te conto aqui a história. Foi um caso que aconteceu em Belém do Pará. O cara matou... A história é o seguinte. O cara trabalhava no açougue. A função dele no açougue era receber no finalzinho ali, no início da manhã, tipo 4, 5 da manhã, recebia as peças do boi lá meio inteiras, assim, e ele colocava num tronco de madeira, assim, igual esse, e ficava com o machado lá, separando as carnes, pendurando naqueles ganchos. A função dele era esse. A função dele era essa. Daí, a esposa dele, ele tinha 8 filhos com a mulher. Aí um outro açougueiro lá, colega de trabalho dele, foi dizer pra ele que ele era corno, que a mulher dele tinha um caso com não sei quem. Aí o cara continuou trabalhando e foi tirar satisfação com a mulher disse que era mentira, que o cara estaria afim dela, estava tentando separar o casal. Aí ele voltou para trabalhar no dia seguinte e o cara provou para ele que a mulher realmente estava traindo ele com outro cara. E a mulher soube que ele tinha recebido essas provas. E o cara estava lá trabalhando, ela tomou umas cachaça lá e foi ao encontro do cara no trabalho, tirar satisfação. Já assumia, não, quer saber, tu é corno mesmo. E por isso ele pedia para ela voltar, não vai para casa, a gente conversa em casa. Porque ficava um monte de açougueiro lá, não, vai, a gente conversa depois. A gente conversa em casa. Não, ela tava bêbada, né? Quer saber? Tu é corno mesmo. Inclusive, desses 8 filhos lá, os 2 últimos nem é teu. Ela foi assim, tirando o cara do sério. Ele pegou o cabelo dela, botou ali com o machado, deu umas machadadas nela. Foi pro tribunal do júri. No tribunal do júri, lá, isso demora anos para chegar no tribunal do júri, né? Quando chegou no tribunal do júri, ele era réu confesso. Até nem tinha como não, porque tinha um monte de testemunha ali. Né? Ele era réu confesso. Só que o que aconteceu? No último dia do julgamento, quando os advogados fazem aquelas considerações finais, o Ministério Público que acusa, chamou a escadinha lá de filhos, botou no meio do tribunal. O cara estava preso já há 1 ano, porque o júri demora a acontecer. As crianças não viam o pai há 1 ano, estava lá um do lado do outro. Começaram a chorar, por conta viu o pai lá. Aí o advogado fala assim, olha, pro jurado, fala, olha, essas crianças aqui já perderam a mãe, porque ele matou. Só que aí vocês condenando o cara, essas crianças, todas lá chorando, vão perder o pai. Começou, olha, essa aqui, menorzinha, negra, ela vai para um abrigo, mas ninguém adota a criança negra. Eles querem o branquinho de olho claro. Esse aqui maiorzinho, que tem 14 anos, tipo, nem vai para um abrigo. Quando ele completar 18, ele tem que sair do abrigo, não vai ser adotado. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai estar lá na sinaleira. Quando você parar o carro lá, que botar a arma na sua cabeça para roubar celular, pode ser esse garoto aqui. Putz. É um teatro. É um teatro, sabe? O cara torceu a história para ter história. Belo advogado de defesa. Ele parabéns para ele. Olha só.